Olá! Você acredita que o falso médium conhecido por João de Deus, mesmo preso, ainda está lucrando com serviços espirituais? Pois é, e eu não estou mais impactada ainda, porque é tanta coisa que a gente vê que eu não duvido de mais nada. Quer saber como esse criminoso ainda tem conseguido fazer dinheiro ludibriando pessoas de fé? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou fazer um breve resumo sobre os crimes cometidos, como ele está atualmente e muito mais. E claro, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveite esses segundos para se inscrever aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Nascido João Teixeira de Faria, em Cachoeira de Goiás, em 42, mais conhecido no Brasil como João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia, e em outros países, como John of God, se autodeclara médium de cura, mas também é empresário, fazendeiro, criminoso sex. A casa caiu tarde para ele. Só no final de 2018, ele foi denunciado por mais de 300 mulheres que buscavam ajuda dele para os seus dons espirituais por abuso sex. Quando teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Goiás, João Teixeira estava foragido, mas acabou se entregando à polícia e foi preso. E agora pasmem, porque de acordo com o Ministério Público, o número de vítimas pode ultrapassar 330 pessoas. Ele também foi indiciado por falsidade ideológica, corrupção de testemunha e coação, além de posse ilegal de armas de fogo e munição. O cara não é fraco, não. João de Deus já tinha sido acusado e preso por contrabando de minério em 85, com 300 quilos de autunita, que é um minério com alto teor de urânio, e 3 advogados contratados para defender o João afirmam que ele foi enganado e que ele desconhecia que o material era radioativo e que estaria apenas transportando o minério até um campo de pouso. Então tá, né? Ele também foi acusado e absolvido por falta de provas por ter dado fim à vida do taxista Delvanir Cardoso Fonseca, que foi assassino por um projétil nas costas no dia 27 de janeiro de 1980 em Anápolis. Segundo uma amiga de Fonseca, João já o teria ameaçado. O motivo seria um caso amoroso entre Fonseca e Tereza Cordeiro de Faria, ex-mulher de João. A ameaça teria ocorrido 2 meses antes do crime. 2 dias após o assassino, João e Tereza se separaram. Como se já não fosse o suficiente, houve também uma acusação de atentado ao pudor em 80, quando João foi processado por crime de sedução contra uma adolescente de 16 anos. O processo foi extinto 6 anos depois por desinteresse da família. O advogado de João afirmou à época que tudo não passou de invenção da família para tentar extorquir dinheiro. O fato é que 17 ações penais contra João de Deus, que tramitavam em primeira instância, foram julgadas e a pena total foi de 489 anos e 4 meses de reclusão, que inicialmente era em regime fechado. Os crimes relacionados a essas sentenças foram praticados entre os anos de 2010 e 2018, envolvendo 18 pessoas. O juiz também fixou indenizações por danos morais às vítimas em valores de até R$100 mil. Porém, no final de 2019, por conta da pandemia de Covid, em março de 2020, a Justiça concedeu a ele prisão domiciliar. Agora, na minha opinião, eu acho que passou a pandemia, ele deveria ter voltado para trás das grades. Se bem que talvez, ainda assim, ele conseguisse fazer o que ele vem fazendo, mas que ele ficaria de certa forma mais limitado, isso com toda a certeza. Bom, o fato é que ele, aos 82 anos, tem coordenado a venda de camas de cristal para o exterior. Essas camas são ditas como camas de cura e chegam a custar R$ 15.600. E tem mais, com taxa de entrega em torno dos R$ 1.000. E o pior é que tem gente que compra.
As tais camas elas são divulgadas como instrumento de alinhamento de energias e cura espiritual e são fabricadas e enviadas de Abadiânia, Goiás e vendidas por seguidores que moram no exterior. Sim, ele ainda tem seguidores. O líder religioso ele mantém seguidores de diferentes nacionalidades que continuam frequentando a casa Dom Inácio de Loyola, que é o seu centro espírita em Abadiânia, Goiás. Embora o número de frequentadores tenha diminuído e muito e que resultaram em uma queda expressiva em sua renda. No auge, o centro espírita em Abadiânia ele recebia mais de 3.000 pessoas por dia. E atualmente o número de visitantes, a maioria estrangeiros, dificilmente passa das 50 pessoas por dia. Desde 2020 e 2021, então, ele está com tornozeleira eletrônica e somente em 2023 ele decidiu voltar a lucrar com esses equipamentos compostos por uma haste com as luzes coloridas. Inclusive com matéria para o Metrópolis, o vendedor Bob Homer, residente na Irlanda e que desde 2005 é seguidor de John of God, como médium é conhecido no exterior, ele disse que vende o produto para o mundo todo. E ainda alertou para que os compradores tomem cuidado com cópias mais baratas, dizendo que os itens originais possuem o adesivo Casa Dom Inácio. Ou seja, as outras seriam camas piratas, no caso. E realmente eu procurei na internet e tem camas de vários outros fabricantes nesse estilo, mas nada mais seria do que cromoterapia. E não foi ele que inventou. É de conhecimento geral que o João de Deus possui muitas propriedades que construiu após a sua fama de curador, incluindo o centro espírita, a lanchonete do local, uma farmácia que vende remédios espirituais e muitas fazendas. Só a empresa do médium, dedicada à criação de bovinos para corte, tem o capital de quase 6 milhões de reais. A gente não pode negar que, assim como a maioria dos golpistas, esse homem é bom de lábia, né? Ele afirma que completou apenas 2 anos de educação formal, que nunca possuiu qualquer treinamento médico e se descrevia como um simples fazendeiro. Ele se casou diversas vezes e tem 11 filhos. Cada um de uma mãe diferente entre esposas e namoradas. Mas refletindo um pouco sobre suas supostas curas, a gente pode analisar de várias formas. Para quem acredita no espiritismo, e eu acho válido tentar entender as coisas por várias óticas, pode ser que no começo, mas bem lá no começo mesmo, quando ele fundou o seu famoso centro espírita, ele pudesse ter uma mediunidade mais avançada. Tanto que o Chico Xavier e o suposto espírito de Bezerra de Menezes é quem teriam pedido a ele que criasse em 76 a casa de Dom Inácio de Loyola para atender as pessoas. E nesse caso eu diria que os dons espirituais que ele supostamente tinha foram desaparecendo à medida que o ego dele foi inflando, né? À medida que o ego foi crescendo. Essa linha de pensamento explicaria como, de fato, muitas pessoas foram lá em busca de cura e realmente se curaram. Muitas vezes com cirurgias sem o menor cuidado com a asepsia, além de, claro, ele não ser médico, mas dizer que recebia o Dr. Fritz para realizá-las. Outro ponto de vista seria aquela máxima que diz que a própria fé da pessoa a curou. Sim, porque o nosso pensamento é muito mais poderoso do que a gente imagina. Então eu não descarto essa possibilidade também. O fato é que a fama dele era tanta que ele recebia tanto pessoas mais humildes como celebridades e políticos do mais alto escalão. Também tem quem tente provar que ele sempre foi um charlatão. Mas o foco aqui é como ele ainda consegue ter seguidores e lucrar em cima de pessoas que não podemos nem julgar, né? Elas procuram a cura, tanto para problemas físicos quanto emocionais. E pode ser que a resposta esteja exatamente aqui. A maioria são pessoas fragilizadas que perderam as esperanças e precisam acreditar em algo ou em alguém. São nesses momentos que parentes e amigos devem procurar orientar e alertar seus entes queridos. Procurar ajuda de médicos ou de novos médicos e principalmente porque elas estão enxergando as coisas pelo lado de fora. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para alertar quanto a criminosos como o João Faria. Sim, porque ele foi julgado e condenado. E como vimos, ele não foi condenado por pouca coisa, não. Desde o início de suas atividades, João de Deus sofreu denúncias de exercício ilegal da medicina.
Agora, como uma figura tão controversa conseguiu manter sua imagem de bonzinho por tanto tempo com tantos crimes hediondos? Ao que tudo indica, porque sempre rolou muita grana, né, para abafar os acontecidos. Porque em busca de manter a sua reputação, muitas instituições optam por encobrir casos de abuso em vez de tomar medidas para proteger as vítimas e punir os culpados. Até porque a grande maioria das vítimas tem medo de falar e sofrer represálias ou de serem desacreditadas. O que esse predador fez foi abuso de poder, de confiança e um duro golpe na fé de inúmeras pessoas. Mas, com os crimes à tona, as condenações impostas a ele servem como exemplo de que ninguém está acima da lei, mesmo que seja uma figura religiosa com grande influência. Atualmente, segundo seu filho Sandro Teixeira, o médio de Abadiânia está debilitado e mais acamado, se recuperando de uma cirurgia na próstata após ter feito uma outra operação nos rins. A sua mansão é rodeada por 10 câmeras voltadas para a rua. Apesar das dificuldades na área da saúde, mesmo em prisão domiciliar, ele se casou novamente em maio de 2022 com uma advogada. E esses fatos deixam as vítimas ainda mais indignadas. Primeiro porque aqui no Brasil, prisão domiciliar é quase a mesma coisa que estar em liberdade. Ainda mais com todos os luxos que ele tem na mansão. Segundo, porque se ele até se casou novamente, passa a imagem de que ele está, mesmo com as cirurgias, né, de que ele está bem. Inclusive, uma das vítimas, de nome Zaira, disse que acha incrivelmente antiético vê-lo seguir a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto elas, as vítimas, ficam presas na incerteza do processo que não caminha. E que é uma afronta enquanto mulher e vítima saber que uma outra mulher, vendo tudo isso, né, vendo tudo o que aconteceu, ainda assim consiga sublimar tudo e se casar com um agressor. Mas conta pra mim se você já sabia que o João de Deus ainda tem lucrado em cima das pessoas, mesmo preso. Você também pode deixar um emoji, um bom dia, uma boa noite, qualquer comentário que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entregue a mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com quem você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.